Estamos aqui hoje na Prefeitura Municipal, no gabinete aqui do diretor Gilmar Feltrin, para dar continuidade à matéria dos escorpiões. Nós já ouvimos o que o Renato falou a respeito do que a população precisa fazer, quais os cuidados que deve tomar, e agora nós estamos aqui para ouvir do Dr. Gilmar Feltrin quais são as ações que a Prefeitura irá realizar, porque nós já conversamos anteriormente e a Prefeitura já está sensibilizada com o problema do escorpião. Boa tarde, Gilmar. Conta então para o pessoal o que a Prefeitura já providenciou e quais são as ações que serão tomadas. Érica, ontem nós já estivemos conversando e eu gostaria de reforçar tanto a entrevista do Renato, que é a questão da teoria dos 3 As: água, abrigo e alimento. E é em cima disso que a população e nós temos que estar trabalhando. Se nós tivermos esses 3 elementos, com certeza nós vamos ter tanto rato, como barata, como escorpião e até mesmo mosquito. E com isso a gente aumenta a incidência de pragas na cidade. Então, a população nesse momento tem que nos dar as mãos, juntamente com nós da esfera pública, para que a gente consiga ter um melhor rendimento naquilo que nós estamos propondo a fazer. Visto que o SAEB fez uma parceria com o controle de zoonoses, nós entramos com o veneno, máquinas e como nós não tínhamos pessoal qualificado e treinado para aplicação de venenos, nós adquirimos os produtos químicos, os equipamentos e o pessoal, os funcionários da zoonose vão entrar em operação nessa batalha que nós vamos ter devido à alta incidência tanto de barata como de escorpião, rato, e agora com a chegada das chuvas começa a ter a proliferação do mosquito. E justamente esses produtos comprados, eles vão agir e vão estar nos dando uma garantia, né? Nós não vamos exterminar todos, mas uma garantia que vamos ter, vamos dizer assim, uma menor população desses insetos, tá? Nós adquirimos, Érica, o Cipirex 250, que a base dele é cipermitrina. É um produto que ele vai ser utilizado somente para barata, tá? Ele é colocado em um óleo mineral dentro do equipamento que vai produzir a fumaça. Ele mata, mas ele desaloja o inseto, tá? E aí vem a grande recomendação: quando o pessoal da zoonose estiver no seu bairro, bloqueie todos os ralos, todas as saídas de tanque, porque quando a barata em contato com essa fumaça e o veneno, a tendência dela é escapar. Correr, né? E aí ela vai sair dentro da sua casa. E aí você vai aumentar a incidência de pragas, porque aquelas que o veneno atingir diretamente, ela morre no local. Mas aquela que conseguir escapar, a tendência dela é procurar um abrigo, tá? Esse veneno aqui também, ele é importante, porque ele também ataca a mosca e o mosquito, tá? E ele, nós compramos porque ele é biodegradável. Ecologicamente correto. Ecologicamente correto. E ele ele tem um custo-benefício muito alto para nós durante a aplicação. Além disso, Érica, nós compramos esse Demand 2,5 CS, que é hoje assim, o top de linha, tá? Porque ele é um produto microencapsulado, tá? E ele dá uma garantia de pelo menos 3 meses de aplicação, que em contato com o escorpião ele acaba surtindo efeito, dependendo das condições de temperatura e também do próprio PV, que é onde nós estamos aplicando, tá? Ele age sobre o escorpião, tem um efeito letal sobre barata e também sobre mosquito. Então aquela barata que vai desalojar, em contato com o Demand, ela vai morrer. Então nós estamos usando 2 tipos, 2 formulações de produtos,
para que a gente consiga atingir a maior população possível de insetos. Também na parte de roedores, todos os PVs de todos os bairros vão ser tratados com o parafinado, que é uma isca que contém um veneno que só mata o rato, que nós temos uma grande incidência de roedores em todos os locais, tá? Na verdade, isso não é exclusividade de bebedouro, ter rato, barata, escorpião, né? A gente tem visto aí Ibirá, São José do Rio Preto, Pitangueiras, Ribeirão Preto. Quer dizer, São Paulo, eu acho que foi um local bom para o escorpião, porque talvez tenha uma boa quantidade de baratas também. Então, o que o Gilmar falou vem de encontro ao que o Renato também falou na outra entrevista. Não adianta o poder público ficar jogando veneno em bueiro se a gente não limpar de dentro de casa. A gente precisa acabar com a possibilidade da barata e do escorpião estar dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal, porque aí a gente evita outros problemas maiores. Ele vai procurar lá o bueiro e aí então a prefeitura entra fazendo toda a detetização. Nós estamos conversando aqui, o Gilmar não tem como precisar em que bairro isso vai começar, porque ele depende também do pessoal das zoonoses fazer o levantamento da maior incidência de escorpião. A única certeza que nós temos, né, Gilmar, é que vai ser feito dentro da cidade, nos pontos mais críticos e posteriormente nos pontos menos críticos. Isso aí é tudo uma questão paulatina, não vai conseguir nebulizar tudo, né? Porque também não tem nem pessoal para tudo isso no mesmo dia. É coisa paulatina, exatamente isso. Exatamente isso, Érica. E você vê, a tendência é cada vez mais você adquirindo experiência, você o serviço e correndo melhor. Agora, no começo, sempre, você tem os primeiros problemas, que é o equipamento, porque ele funciona com gasolina, a partida, a adaptação, tá? Abrir a tampa do PV. Então, tudo isso demanda um tempo e você consegue cobrir menos área nos primeiros dias. E a partir do que a própria zoonose já estiver adaptado, já preparado, a tendência do serviço é até melhorar. Então, primeiro ponto, vamos cuidar do quintal, vamos cuidar de casa, tem o regente para usar, usemos dentro de casa, nos cantinhos, como o Renato falou, não precisa passar na casa inteira. Prefeitura vai começar a nebulizar os esgotos, né? E uma outra coisa, aí agora eu lembrei, terrenos baldios que não sejam de propriedade da prefeitura. É propriedade particular, portanto, obrigação do particular fazer a capinagem, fazer a limpeza. Como é que ficam os terrenos de particulares que não fazem a limpeza devida? Fica lá como terreno baldio. Bom, hoje, até mesmo mediante aquela nossa conversa ontem, hoje eu já estive com o nosso pessoal de fiscalização. E quando nós já estivermos na rua, se o terreno não estiver muito bem cuidado, nós vamos estar procurando de quem é o proprietário e fazendo aquela notificação que não é agradável, né? Dando um prazo para que ele proceda a limpeza. Então, nós vamos agir em todas as frentes, Érica, porque a gente entende, hoje nós estamos com uma incidência de escorpião e barata, devido principalmente a praticamente a primavera, quase um verão, aumenta a temperatura. Mas agora vem as chuvas, vamos ter problema de mosquito, vamos ter problema de dengue, né? Esse ano a previsão é de ter uma incidência de dengue maior do que o ano passado. Agora você vê, nós já tivemos no ano passado uma situação totalmente que fugiu de controle, tá? E a gente já está começando a prevenção antes, porque as probabilidades não são muito boas para o ano que vem. A dengue, o ano passado fugiu do controle, não foi só aqui não, foi no estado de São Paulo inteiro, para não dizer no Brasil. E esse ano
Com a chuva chegando mais cedo, gente, eu já postei isso hoje a respeito de nós já temos 2 casos suspeitos de dengue em plena primavera. Isso é preocupante para quem trabalha na área da saúde, porque normalmente isso acontece lá na frente, em janeiro, dezembro. Exatamente. Nós estamos no começo de novembro, quer dizer, o caso já está acontecendo antes do que deveria acontecer. E por que acontece? Porque a gente não cuida, porque a gente deixa criadouro dentro de casa. Ô Érica, tanto que a gente não cuida e eu acho que nós estamos chegando, nossa. Não tem perdão, depois eu continuo. Que isso? Quer uma aguinha? Não. Quer parar um pouco? Vai lá. Ô Érica, hoje a população principalmente, nós temos que ter mudança de hábito e de conduta. Veja só o que nós temos hoje em questão climática. Você não tem mais frio intenso, uma hora é calor, de repente já você tem uma condição de frio, chuva intensa, então todas essas condições intensa, né? E todas essas condições hoje são favoráveis para qualquer procriação de insetos. Então, se nós não conservarmos a nossa casa e o nosso território onde nós moramos, nós vamos ter toda a vida a convivência com esses insetos peçonhentos. E nós dependemos da conscientização de que todo mundo faz parte do processo. Não é só uma parte de controle, mas principalmente a população tem que fazer parte integrante para dar resultado. A gente precisa envolver todos os atores sociais na situação, porque senão a gente acabar com a barata, acabar com o escorpião, esqueça, isso nunca vai acontecer. Nós vamos conseguir ter um controle, né? Controle de o escorpião ficar lá no cantinho dele e não vir dentro de casa. Mas vai precisar da ajuda de todo mundo. Já disse isso em outras vezes. Renato tornou a dizer a mesma coisa, que ele é um biólogo que estuda esse assunto. Estamos aqui agora com o Feltrin, que é o diretor de SAEB, que cuida de água e esgoto, está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, então não é mentira. Se a população não ajudar, se todo mundo não cooperar, vai ficar difícil. Lembrei, os terrenos. Como é que vão ficar essa situação dos terrenos? Os fiscais irão ver os terrenos que não estão de acordo, vão notificar o proprietário E aí, Érica, você dá um prazo para que ele faça limpeza. E aí, se não for feito, nós temos que aplicar o código de postura, que é a multa referente pelo não ter cuidado daquele terreno. Tá. Então, serão os fiscais do lixo, por exemplo, dos entulhos. Exatamente, são essas mesmas pessoas que hoje estão na rua, né? Elas estão munidas de motos, né? E a gente pretende estar também iniciando esse controle. Agora, uma outra coisa. Vamos supor que o terreno é do Zezinho, que mora lá no Pernambuco e que não tem mais família aqui, que o terreno ficou aqui. Como é que vai ficar a situação desse terreno? Aí você tem, né, a prefeitura faz a limpeza e aí é cobrado no IPTU do terreno depois. Já existe já existe a possibilidade. Essa válvula de escape para a prefeitura, por exemplo, de cobrar, acrescer no valor do IPTU o valor da mão de obra. Exatamente, isso já então tá certo. Então, a gente teria como, por exemplo, ter um telefone para denúncia de terrenos mal cuidados, ou isso não é viável, porque não tem condições de funcionários? Não, hoje nós estamos até com uma equipe pequena, né, porque o próprio fiscal hoje de postura está sendo o próprio fiscal de lixo. Mas hoje nós podemos ter a garagem como um ponto centralizador, e eu tenho aqui na prefeitura as pessoas estarem passando para o VADO, que é o nosso responsável da fiscalização. Só ligar na prefeitura, pede para transferir, o VADO vai atender, vai anotar e nós vamos estar mandando um fiscal para dar uma olhada no terreno, no que tiver. Agora, na garagem Luiz Carlos? Na garagem Luiz Carlos, passa direto, que nós vamos estar integrados, né, vamos dizer assim, nessa ação que nós estamos propondo a fazer. Então, gente, entenderam, né? Tem um terreno vazio, uma casa abandonada,
vocês liguem aqui para a Prefeitura, 3345-9100, e peçam para falar com o Vado. E na garagem? Na garagem tem o Luiz Carlos, né? E tem também ali o nosso próprio pessoal ali tanto eu já me coloquei tanto o Fábio como o pessoal ali da próprio setor de obras que vai estar dando uma mão para nós nesse sentido. O telefone da garagem, você sabe de cabeça? É 3344-5100. Então, 3345-9100 com o Vado, 3344 5100 com o Luiz Carlos, com o Flávio, Fábio. Tá. Mais alguém? Eu tenho o nome da menina lá, acabei esquecendo. Luiz Carlos é certeza, porque ele é o chefe da garagem. Exato. Ele tem que responder por lá. Então, gente, liguem, avisem. Porque também a prefeitura não tem como ficar olhando todo dia, toda hora. Ele vê, por exemplo, o caminho que ele faz da casa dele para cá, ele até visualiza algumas coisas. Mas lá no União a gente não sabe. Lá no Laranjeiras não sabe, a não ser quem está por perto. Então, se a gente não se unir, a gente não vai chegar a lugar nenhum, é isso mesmo. Isso mesmo, Érica. E a gente só acorda quando nós temos uma epidemia instalada. E aí a gente começa a gastar muito mais do que se deveria para conter um simples mosquito. Então eu acho que se todos nós começarmos esse trabalho proativo antes, o bebedouro não precisa passar de novo, porque nós já passamos até com tem algumas cidades que teve até perdas de vida. Não precisamos chegar nisso. Não precisa mesmo. A gente dando um pouquinho, cada um dando um pouquinho, a gente chega lá. Então, não se esqueçam de denunciar terrenos que estejam tendo que carpir o terreno, com sujeira. Então, avisem a prefeitura que a prefeitura vai providenciar a notificação para o proprietário e ele não agindo, a limpeza e depois a multa para o próprio proprietário. Alguma outra coisa que você gostaria de falar? Não, Érica, só pedir para a população que a gente se una, o objetivo é comum, né? Queria deixar aqui um agradecimento público a você, porque ontem nós conversamos a respeito da situação de São Carlos, né? Exato. E o pessoal esteve lá, já acertou tudo, inclusive o Luiz Carlos, parece que mandou a máquina. Exatamente. Como é que chama aquela máquina? A Patrol, para dar uma acertada ali, estava realmente muito feio. Então, pessoal de São Carlos, as denúncias feitas, está aqui o Feltrin, já procurou resolver tudo, sanar tudo. Inclusive uma delas nem foi para o ar, foi aquela que nós conversamos ontem. E então, tudo certo. Obrigada, Feltrin, pela sua entrevista, pela sua rapidez na hora que a gente traz o problema de você sair para resolver. Ô, Érica, eu costumo dizer que eu sou funcionário do bebedouro. Tá? Então, se as denúncias não chegarem até a gente e da maneira como você está fazendo, né? Que é aquela denúncia que você faz e procura o diretor para que ele dê o respaldo, né? A gente não fica sabendo. E como você já citou, tá? Eu não tenho esse acesso a todos os bairros. Todos os bairros tem que ter. Então, se a pessoa tiver uma situação que incomoda, isso tem que chegar na gente. Não indica que na próxima semana, no próximo dia, no dia subsequente eu vou estar fazendo, mas pelo menos vai entrar dentro de uma programação, dentro daquilo que a gente pode, e a gente promete que vai estar tentando resolver aquilo da melhor maneira possível. Então tá bom. Érica Yoshino Muniz, TV Objetiva News. TV Objetiva News. Compromisso com a verdade.